Olá, me chamo Ellen Botongandim, sou aluna e doutoranda do programa de pós-graduação em Educação da URI, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, campus de Frederico Westphalen. E nesse espaço promovido pelo Congresso Nacional de Pesquisas, Estratégias e Recursos Educacionais, eu venho então apresentar um trabalho que é fruto das discussões de minha dissertação de mestrado, que possui como título Contribuições dos Recursos Educacionais Abertos para o ensino de língua inglesa no ensino médio. Essa pesquisa foi orientada pela minha orientadora, a professora doutora Ana Paula Teixeira Porto. O caminho reflexivo da nossa pesquisa, ele passa então por três linhas temáticas. A primeira delas diz respeito à discussão das características dos recursos educacionais abertos, também conhecidos pela sigla REA. O segundo ponto que será destacado pela nossa pesquisa é o contexto de ensino de língua inglesa na contemporaneidade, sobretudo na etapa formativa do ensino médio. E, por fim, destacamos também em nossa pesquisa a exploração crítica de recursos digitais nas práticas de ensino e aprendizagem. O objetivo principal da nossa pesquisa é apresentar algumas contribuições desses recursos disponíveis em suporte digital para o contexto de ensino de língua inglesa no ensino médio, a fim de justamente reiterar a significância da execução de práticas pedagógicas com a exploração crítica de recursos digitais. A metodologia, então, é basicamente uma pesquisa de cunho qualitativo com aprofundamento bibliográfico que vai possibilitar a reflexão entre o ensino da língua inglesa na contemporaneidade e também as potencialidades destes recursos. O percurso de reflexão da nossa pesquisa ele está dividido em três grandes seções. A primeira delas irá apresentar de forma crítica algumas definições e particularidades dos recursos educacionais abertos. A segunda seção está vinculada, então, à ideia de propor justamente uma contextualização do ensino de língua inglesa no ensino médio, considerando as particularidades e as demandas atuais nas práticas de ensino. E, por fim, apresentaremos também as potencialidades desses recursos educacionais abertos para o ensino de língua inglesa. O primeiro item, então, que nós destacamos é justamente algumas definições destes recursos. O termo REA, ele é e foi muito difundido, está sendo muito difundido atualmente, em nível global, por meio de inúmeros movimentos organizados pela Unesco. E esse movimento dos recursos educacionais abertos, eles justamente reafirmam a importância da efetivação de práticas abertas na educação. E um dos documentos publicados pela Unesco é a Declaração REA de Paris, que vai justamente responder à seguinte pergunta: o que são recursos educacionais abertos? O que é um recurso educacional aberto? E essa declaração, então, apresenta a ideia de que esses recursos são, basicamente, quaisquer materiais de ensino, aprendizagem, e investigação em qualquer suporte, seja ele digital ou outro, como o impresso. Mas, para ser um recurso educacional aberto, essa declaração destaca que esses materiais de ensino precisam estar situados em domínio público ou que tenha sido divulgado sob licença aberta, que permite justamente o acesso, o uso, a adaptação e a distribuição gratuita por terceiros, mediante nenhuma restrição ou poucas restrições. Então, algumas particularidades já destacadas por esse documento, por essa declaração, destaca que esses materiais de ensino e aprendizagem, que podem ser vídeos, materiais impressos como textos, livros, outros materiais digitais como podcasts, infográficos, esses materiais, todos esses recursos, eles precisam estar disponíveis ou sob domínio público ou sob alguma licença aberta, para que justamente seja possível acessar esse recurso e também realizar edições, atualizações, traduções do material de forma legalmente. E
o autor Leffa, ele vai nos apresentar também algumas particularidades dos 3 elementos que compõem a sigla REA, que vai justamente ao encontro dessa ideia da disponibilização em formato aberto. O primeiro ponto que o autor destaca é a respeito da letra R, que diz respeito então também ao termo e à palavra recurso. Para o autor, o recurso, a palavra, o termo recurso, é um meio que se usa para alcançar um fim. Já a letra E diz respeito à perspectiva então do educacional, que segundo o autor é aquilo que se associa às práticas de educação e ensino. Mas para o autor, para que um recurso possua um cunho, um fim educacional, ele precisa exigir do estudante um envolvimento experiencial. Então, segundo o autor, não basta nós, enquanto professores, apresentarmos um vídeo, por exemplo, ao estudante ou um podcast e não exigir nada, nenhuma prática experiencial do estudante. Ou seja, é preciso, além de apresentar esses recursos ao estudante, propor também vivências e experiências críticas a partir dessa exploração. Ou seja, ao apresentarmos um vídeo, é preciso então fazer com que o aluno produza algo, pense criticamente a respeito disso, de forma colaborativa com o colega ou individual, para que ele construa ou talvez produza algo prático a partir desta visualização no que tange a vídeos ou dessa escuta no que tange os áudios dos podcasts. E já a respeito da palavra aberto, né, que diz respeito também à letra A, o autor destaca principalmente 3 pontos. A abertura, que segundo ele é igual o acesso mais a adaptação. E a adaptação também é alusiva a outras 4, ou melhor, 5 liberdades possíveis no contexto dos REA, que nós veremos na sequência. Justamente essa abertura ela vai possibilitar, além desse acesso e dessa adaptação, uma maior flexibilização, um maior acesso, maiores possibilidades de exploração. E ela também está vinculada à própria ideia da abertura no que tange as licenças abertas. E aqui temos um exemplo da licença Creative Commons, que vocês podem visualizar então nessas imagens, nessas combinações que ela possibilita. Ao total são 6 combinações. Algumas apresentam ao usuário que irá então explorar esse recurso a possibilidade de uma abertura maior, né, que diz respeito então a práticas como a retenção, como o próprio autor Willey já destaca, a reutilização, a revisão, a remixagem e a redistribuição desses recursos. Contudo, algumas licenças, como essas 2 combinações que estão no meio, elas possuem umas restrições que não permitem algumas práticas. E por fim, as 2 últimas combinações são totalmente restritivas, ou seja, não podem ser considerados recursos educacionais abertos porque elas não permitem derivações desses materiais, elas não permitem que os usuários peguem esses recursos, se apropriem deles e produzam outros recursos a partir deles. Então, elas não podem ser consideradas, no momento em que forem usadas, licenças abertas, ou seja, os recursos que forem licenciados a partir dessas últimas licenças não são considerados recursos educacionais abertos. Então, a licença aberta Creative Commons, ela possibilita justamente esse licenciamento que vai apresentar aos usuários o que eles podem ou não fazer dentro das legalidades. E aqui, como já destaquei, o autor Willey, ele apresenta 5 liberdades que podem ou não ser postas em prática. A retenção, que é a possibilidade de eu fazer o download desses recursos disponíveis na internet. A reutilização, que é além de fazer o download, eu poder usar nas minhas práticas de ensino e aprendizagem tal qual o recurso que eu me apropriei. A revisão é, então, poder realizar edições desse recurso, adaptações conforme a minha realidade de ensino e de aprendizagem. A remixagem, ela diz respeito à possibilidade de unir 2 REA para construir apenas um. E, por fim, a redistribuição desse REA que eu criei, desse novo recurso criado a partir de outros REA. E na sequência, então, indo para a nossa segunda sessão, nós também nos propomos apresentar o contexto
do ensino de língua inglesa no ensino médio, considerando o contexto atual. E nós destacamos pelo menos 4 pontos que dizem respeito a esse contexto de ensino de língua inglesa na atualidade, que é justamente a ideia e a compreensão da realidade em que nós vivemos, que é justamente a era da cybercultura, como bem destaca Levi. É também uma era de globalização que facilita o trânsito entre diferentes culturas. E também, e muito importante, é necessário destacar que essa era contemporânea também nos oferece, diante das práticas de ensino e das práticas educativas, múltiplas ferramentas digitais de comunicação que podem ser utilizadas nas práticas de ensino e aprendizagem, tendo em vista que elas hoje são consideradas artefatos culturais, frutos da cultura em que nós vivenciamos. E além disso, a nossa pesquisa, nesta segunda sessão, também destaca os principais documentos que norteiam o ensino básico no país, principalmente nos que dizem respeito à língua inglesa. Então, nós destacamos aqui a Lei de Diretrizes e Bases, a Base Nacional Comum Curricular, a Matriz de Referência do Enem e também as orientações curriculares para o ensino médio. Esses documentos, eles apresentam inúmeras particularidades a respeito da língua inglesa. O primeiro deles é a obrigatoriedade do ensino de língua inglesa no ensino médio. Na sequência, esses documentos também apresentam que a língua inglesa, sendo ofertada no contexto de ensino médio, ampliam as possibilidades de participação no contexto social atual, no que diz respeito ao contato com novas culturas, o acesso a inúmeras informações e também as práticas de comunicação global. Esses documentos também apresentam a língua inglesa na era da conectividade, da globalização. Também reafirmam e defendem a exposição integral do idioma, compreendendo a exposição da diversidade linguística, cultural e social. Também destacam a importância de apresentar ao estudante possibilidades de compreensão das relações existentes entre a língua, a cultura e o território, e por fim destacam que as ferramentas digitais mais inovadoras, móveis, que são fruto da era em que nós vivenciamos hoje, devem estar presentes nas práticas de ensino-aprendizagem, porque elas justamente auxiliam no desenvolvimento de habilidades atreladas ao idioma e também na efetivação de uma formação integral atrelada às demandas atuais. E por fim, o último tópico, então, da nossa pesquisa é justamente apresentar algumas potencialidades dos REA para o ensino de língua inglesa. Então, aqui nós destacamos principalmente 4 contribuições desses recursos. O primeiro deles é a ideia de que esses recursos eles possibilitam uma maior personalização e adaptação de materiais didáticos, através da abertura em que eles estão licenciados. Então, o professor, no momento de planejamento, pode acessar recursos disponíveis nas redes, personalizá-los e adaptá-los conforme a sua realidade de ensino. Ou também ele pode criar o seu próprio material, que é o terceiro item desta figura, que é então a ideia de que o professor ele pode ser autor de seus próprios recursos. E a partir dessa produção de recursos, sobretudo digitais, ele pode também estar apresentando ao aluno a possibilidade de vivenciar e experienciar as próprias características do formato digital, que é então a interatividade, a mobilidade e a conectividade que está sendo exposta nesta figura no segundo ponto. E por fim, indo para a quarta contribuição desses recursos, nós destacamos a possibilidade de, nestas práticas de personalização e adaptação de materiais didáticos, o professor também poder criar atividades com enfoques específicos. Então, dependendo do contexto em que os seus estudantes estão trilhando as potencialidades ou os desafios que são característicos de turmas específicas, o professor pode criar atividades e materiais didáticos focalizando temáticas específicas para que justamente se consiga desenvolver ou aprimorar habilidades que precisam ainda ser desenvolvidas e aprimoradas. E aqui nós destacamos um enfoque específico que pode ser desenvolvido pelos professores, que é a interculturalidade. Apresentar o idioma
que é falado e que é explorado em inúmeras culturas que vão além dos Estados Unidos, por exemplo, do contexto cultural dos Estados Unidos. Então, há inúmeras possibilidades e contribuições que esses recursos podem oferecer às práticas de ensino de língua, sobretudo de língua inglesa. Outras possibilidades que nós gostaríamos de apresentar neste item 3 é, então, a exploração de 4 possibilidades, que é a primeira delas, o conteúdo textual que pode ser considerado REA. Esse recurso textual, eles podem contribuir a partir de livros, textos, revistas para o desenvolvimento da habilidade de leitura, de compreensão e interpretação em língua inglesa. Já os recursos educacionais abertos em formato de áudios e vídeos estimulam o aprimoramento da compreensão auditiva, visual e do letramento digital. Oportunizam também o contato com a pronúncia, com a entonação e, no caso do vídeo, expressões gestuais e corporais. E já no que tange à produção escrita, no contexto de práticas leitoras, nós destacamos a exploração de repositórios e plataformas para o desenvolvimento síncrono de texto, em que os estudantes possam produzir os seus próprios materiais, a sua própria produção escrita, através do compartilhamento de suas produções em sites abertos, em repositórios, que visam então justamente o armazenamento de recursos educacionais abertos. E por fim, nós destacamos os jogos, que promovem então novas possibilidades de leitura na escola, tanto numa perspectiva de oportunizar a leitura através de suportes mais inovadores e interativos, como também motivar o contato com textos em língua inglesa de uma forma muito mais atrativa. Aqui nós destacamos também a possibilidade de, a partir da exploração de REA, aprimorar o desenvolvimento das 4 habilidades, que são, na língua inglesa, o reading, o speaking, o listening e o writing. Então, aqui nós apresentamos algumas possibilidades práticas de uso desses recursos educacionais abertos. A que nós iremos apresentar aqui diz respeito à composição de enunciados de forma oral ou escrita em língua inglesa a partir da construção de um REA em formato textual, ou a partir de um REA considerado como um texto-fonte, digamos assim. E esses tipos de fontes, né, esses tipos de REA que podem auxiliar o aluno nessa composição de enunciado, podem ser podcasts, textos, imagens, infográficos, vídeos, entre outros tantos recursos que podem ser considerados REA. E essas fontes ainda, esses materiais, eles podem vir de diferentes países que possuem a língua inglesa como língua oficial ou não. Ou seja, não apenas advindos dos Estados Unidos, por exemplo. E isso nós destacamos como uma tentativa de expandir o acesso à diversidade linguística e cultural existente e que compõe o idioma do mundo. Então, aqui, essa é uma possibilidade prática, então, de propor a composição de enunciados de forma oral ou escrita em língua inglesa a partir da construção de um REA em formato digital ou a partir de um REA como fonte. E aqui, então, destacando as inúmeras fontes que podem ser encontradas. Por fim, nós destacamos algumas justificativas do porquê explorar REA em práticas de ensino e aprendizagem. O primeiro ponto é porque os REA ampliam as formas de acesso a diversos materiais em língua inglesa, que apresentam aspectos culturais e sociais atrelados à língua. Esses recursos eles também propõem um olhar às licenças abertas, às particularidades da licença Creative Commons. Esses recursos ofertam ainda a exploração de tecnologias digitais de forma crítica através de REA em formato digital. A partir disso, possibilitam práticas de leitura, escrita e desenvolvimento de habilidades de escuta e compreensão do idioma por meio de diferentes recursos e suportes. Potencializam ainda práticas ativas, autorais e de produção criativa de materiais e recursos abertos, tanto por professores como por estudantes. E por fim, esses recursos educacionais abertos, eles ampliam as possibilidades de trabalho colaborativo entre estudantes e falantes do idioma, no que tange a exploração, adaptação e qualificação de REA já existentes.
E aqui apresentando, já concluindo a minha apresentação, algumas considerações finais, nós gostaríamos de destacar que os recursos educacionais abertos, eles possibilitam não só o desenvolvimento de habilidades que estão atreladas à língua e à sua estrutura, mas também garantem uma autonomia e uma liberdade muito maior ao estudante e ao professor com o uso de inúmeros recursos. As práticas de pesquisa, remixagem e readaptação, edição e acesso de diversos materiais também podem ser exploradas porque elas justamente propõem novos caminhos pedagógicos que se associam às novas demandas de ensino e que se relacionam à exploração crítica das tecnologias. Ainda, de modo geral, o ensino de línguas beneficia-se diante da perspectiva de que é preciso incorporar diferentes recursos pedagógicos nas práticas de ensino, não limitando-se somente na utilização de materiais impressos, uma vez que a oferta de práticas com diferentes enfoques e vivências podem auxiliar no desenvolvimento de múltiplas habilidades que estão relacionadas ao contexto de expansão do idioma mundialmente. Ainda, finalizando então, observa-se que a exploração de REA nesses contextos pode se constituir não apenas em uma maior motivação dos alunos, como também em novos campos de planejamento didático para o professor na perspectiva da cybercultura, principalmente na compreensão dos recursos digitais como artefatos culturais. E, por fim, experiências de aprendizagem com a exploração crítica de REA no ensino médio contribuem significativamente também para promover o reconhecimento de aspectos importantes da era da cybercultura, como as práticas legais de apropriação de materiais disponíveis na internet, os direitos autorais e tipos de licenças de uso e suas definições. A partir então dessa exploração ainda muito sucinta, eu destaco também algumas referências que foram utilizadas para a organização desse material visual. Diante disso, agradeço muito a atenção de todos por esse espaço de diálogo e também de reflexão crítica a respeito dos diversos recursos educacionais disponíveis hoje. Muito obrigada!